Breaking News, CNN. Olá, estamos de volta e ao vivo, interrompendo aqui a nossa programação por um motivo muito especial. É o Prêmio do Globo de Ouro, uma cerimônia que está sendo realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. Em instantes, teremos mais um anúncio importante, o vencedor da categoria de melhor ator em filme de drama. Já vou vir para cá, que o André vai me ajudar a falar sobre isso. A gente tem agora a indicação, André Zuliani, de Wagner Moura. Lembrando que a gente já ganhou um prêmio importantíssimo de melhor filme em língua não inglesa, que mostra muito sobre o Brasil, e agora a expectativa é sobre Wagner Moura. Qual a importância, então, desse prêmio para esse ator tão importante aqui para o Brasil? Primeiro que marca o retorno do Wagner Moura depois de 10 anos da primeira indicação dele ao Globo de Ouro, né? Ele foi indicado pelo trabalho dele na série Narcos, que é um dos grandes trabalhos da carreira dele, mas agora, se ele vencer na categoria de melhor ator em filme drama, é o primeiro prêmio do Brasil, primeira vez que um ator brasileiro vence, se ele vencer nessa categoria, né? Ele tem alguns páreos grandes disputando contra ele. Você tem Michael B. Jordan por Pecadores, interpretando dois personagens diferentes no mesmo filme. A gente tem Joe Edgerton. Wagner Moura, ganhamos! Wagner mais Moura, uma! Mais um é nosso! Wagner Moura premiado nesse momento no Globo de Ouro, depois de ganharmos então o prêmio de melhor filme em língua não inglesa. Temos a premiação tão importante de Wagner Moura para um agente secreto, e a gente falava que a gente até se emociona, e isso faz parte do Brasil, que estamos todos nessa torcida, sobre como ele fez uma trajetória importantíssima para chegar até essa premiação nesse momento. Sempre falando da importância de ser brasileiro, de contar as histórias aqui do Brasil. Wagner Moura, que fez essa carreira no Brasil e foi para o exterior e vem chamando muita atenção de fora do país, de cineastas, de especialistas em cinema, sobre a sua atuação, seu trabalho, seu talento e essa brasilidade que ele gosta sempre de levar para as entrevistas. Destaca. Então, ele faz toda essa campanha e todo esse prêmio que ele acabou de vencer é pra gente, né? É pro Brasil. Ele sempre faz questão de frisar a importância de trazer esse orgulho para os brasileiros, de mostrar pro povo internacional o quanto o cinema brasileiro é de qualidade, como eles têm que prestar atenção na gente. E coroa a carreira dele, né? Coroa a carreira que já tem uns anos já que ele trabalha internacional, que ele trabalha em Hollywood, mas sem esquecer das raízes dele, sem esquecer de dar importância para o cinema brasileiro, de continuar atuando aqui como diretor, como ator, né? Ele que dirigiu Marighella alguns anos atrás, sim, com todas as dificuldades. Então, assim, é a coroação da carreira dele, fecha esse pedaço da carreira internacional e traz esse orgulho pro Brasil pela primeira vez com esse prêmio de melhor ator em filme e drama. E repete o feito de Fernanda Torres, né? Que no ano passado ganhou. A gente tá aqui, claro, respirando, tá difícil. Estamos todos emocionados, mas é um momento de muita torcida. André, a gente falava sobre como o Wagner Moura também foi importante para essa campanha internacional de O Agente Secreto. Junto com Kleber Mendonça Filho, que é o diretor do filme, e o encontro desses dois foi importantíssimo para que essa campanha fosse à frente, para que esse filme fosse esse sucesso. Como é que foi esse encontro? É um encontro de destinos, né? Porque Kleber Mendonça Filho é um cineasta, mas antes ele era crítico de cinema também. Ele frequentava festivais e aí a primeira vez que ele conheceu o Wagner foi no Festival de Cannes há muitos anos. O Wagner que estava lá para divulgar um dos seus filmes e o Kleber para fazer a cobertura enquanto crítico. E o Kleber sempre pontuou, ele falou isso em entrevistas, que é curioso que o Wagner fala para ele, está sempre acostumado a ver críticos, jornalistas sudestinos, né, que vêm do Rio de Janeiro, principalmente do Polo Rio de Janeiro, São Paulo, que era muito curioso e ele estava muito feliz de ver um crítico nordestino lá. Eles criaram um laço. Quando o Kleber passou a focar na sua carreira enquanto cineasta, ele começa a fazer filmes, chama a atenção do Wagner Moura, que fica apaixonado pela sua filmografia e fala, nós precisamos trabalhar juntos. Então Kleber escreve O Agente Secreto pensando no Wagner, ele topa e a gente vê a coroação de tudo isso com esse prêmio, primeiro para o Agente Secreto e depois para o Wagner Moura. Então, nesse dia emocionante, importantíssimo para o Brasil, dia de comemoração. E Wagner Moura vem falando sempre nas entrevistas sobre como ele gosta
como ele projetou a carreira, primeiro, para fora do país, né? Que não é uma tarefa fácil, é preciso fazer um trabalho que também a pessoa se proteja de não ser rotulada, enquadrada, né? Colocada ali em alguns padrões que às vezes faz parte de uma exigência de Hollywood. E ele vem mostrando como ele não quer perder o sotaque, como ele quer mostrar a brasilidade, como ele não quer ser rotulado, não quer virar, né, não quer ser enquadrado em um lugar, que ele deixe de ser esse brasileiro que está fazendo cinema fora do Brasil. E isso também é um recado para atores e atrizes que querem traçar esse caminho, né? Ele não quer ficar preso ao estereótipo, né? E muitas vezes atores latinos ficaram muito tempo aceitando papéis assim. A gente tem um exemplo do Ricardo Darín, que é um super astro argentino, que ele sempre recusou vários trabalhos internacionais, principalmente em Hollywood, porque era sempre para ele fazer o vilão. Né, o vilão latino, e o Wagner também não queria ficar preso nisso. Ele já tinha feito Narcos, já tinha feito um papel assim, e ele quer explorar sempre mais esses lados, bater o pé, não quer que ele fique rotulado assim em Hollywood, e é por isso que ele ganha papéis tão diversos, né? Ele fez um americano, um latino-americano em Civil War, né, em Guerra Civil, filme que ele estrelou no ano passado, fez a série Ladrões de Drogas da Apple TV, que ele também faz um americano, mas sempre com origens brasileiras. Então, assim, ele tenta trazer esse molho brasileiro para tudo que ele faz lá. E é por isso que deixa a gente tão orgulhoso. E vou lembrar agora há pouco, porque a cerimônia está acontecendo, assim que os premiados recebem o prêmio, saem do palco e dão entrevistas. E Kleber Mendonça Filho acabou, que é o diretor do filme, né? Ele acabou de dar uma entrevista falando muito para o Brasil e para os jovens cineastas, né? Dando um caminho ali, indicando que eles precisam se empenhar, mas que precisam levar a história do Brasil. E a gente vem batendo muito nessa tecla porque viemos de um ano em que o Brasil foi premiado por conta de um filme que falava sobre a história brasileira, falava sobre a ditadura, o Ainda Estou Aqui, num outro contexto, num outro roteiro. Esse também é um roteiro do Agente Secreto que tem como pano de fundo a ditadura, mas tem essa questão de honrar a história do Brasil, de olhar para trás e de deixar essa fotografia, né, fazendo parte do cinema, no registro do cinema, de uma forma eterna. E com esse reconhecimento internacional, a gente consegue fazer isso de uma forma muito completa. Né? É Hollywood celebrando a história do Brasil, né? Exatamente. Fez isso com Ainda Estou Aqui no Oscar, faz isso com o Agente Secreto agora no Globo de Ouro. E essa fala do Kleber é muito importante porque o cinema americano está passando por uma certa crise também, né? Por causa da expansão do streaming, estúdios repensando o negócio. E ele falou também, há pouco tempo atrás, que ele quer que todos os filmes dele saiam no cinema, tenham uma janela tradicional de mais de 60 dias no cinema, porque é a grande paixão dele. Ele quer que os jovens cineastas brasileiros continuem investindo no cinema brasileiro, né, que a indústria como um todo continue investindo, porque a gente sabe que a gente faz um cinema de qualidade aqui e a gente está ganhando esses prêmios, não é à toa.